a todos, estamos aqui para mais um vídeo do REA, trazendo um caso muito interessante e queremos compartilhar com vocês o potencial de transformação numa situação emergencial. Então é um caso familiar em que a gente não vai citar, né, para preservar, né, a privacidade deste familiar, mas em que trouxe assim uma bagagem, uma experiência muito interessante e nós vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês hoje. E esse é mais um daqueles casos que a gente sempre vai deixar na memória por conta de tão extraordinário que foi. E aqui a gente não está falando de extraordinário porque foi, nossa, mágico, fascinante, não, nada disso. Mágico no sentido da gente sentir mesmo a importância do trabalho espiritual e mais do que isso, é sentir o quanto que a gente consegue aplicar na prática aquilo que a gente estuda na teoria. O quanto que a gente realmente percebe que as sintonizações elas são realmente diretas e vão realmente no ponto que tem que ir. São pontuais, né? E Justamente. eficientes. Eficientes, claro. Então vamos começar logo do começo, né? Pegando a história desse familiar, só para contar a história, tá? Uma pessoa extremamente ativa, já de uma idade mais avançada, mas extremamente ativa, trabalha de segunda a sábado, faz academia de segunda a segunda. Então, assim, por mais que a idade seja avançada, a pessoa é extremamente ativa. E, assim, sempre trabalhou, sempre, a vida extremamente ativa. Se fica um dia de cama por conta de um resfriado, fica absurdamente deprimido. Então, essa é a realidade. Pessoa extremamente ativa. Pegou uma determinada doença, que também acho que não vem ao caso falar, né? Sim, Uma doença sazonal aí, sim. e ficou de cama por mais ou menos uma semana. Em recuperação, né? Nenhum Justamente. quadro assim de saúde muito complicado, mas que debilitou devido à idade e tudo, e precisou ter cuidados maiores, mas nada grave, tá? Em casa ficou de molho um pouco, Isso. né? Aquele período que você fica uma semana, né, que Sim. sem trabalhar, sem sair de casa, aquela coisa se hidratando, tentando comer bem na medida do possível. Mas o que acontece gerou um quadro de ansiedade e de uma tristeza profunda fora do comum. E daí a gente já desconfiou de muita coisa. Peraí, não é normal isso. Por mais que seja uma pessoa ativa, que não se sinta confortável numa situação em que tenha que parar suas atividades, mas uma tristeza, uma ansiedade fora do comum. É um padrão comportamental totalmente fora do habitual, mesmo em situações em que essa pessoa estava mais aflita por algum outro motivo, nunca tinha se comportado de tal maneira, né? Um perfil extremamente depressivo, chorava sem parar e tinha algumas falas até, eu acho que eu faço me entender aqui, buscando até meios De atentar contra a própria a vida, própria vida. Então né? foi algo bem preocupante para nós, né? Com certeza. E assim, eis que a gente recebe uma mensagem, né, da esposa, falando do que estava acontecendo e a preocupação dela. No momento em que a Lari me mandou a mensagem, eu não tive dúvida. Saí do meu trabalho, arruma suas coisas e vamos para lá. Uma É, cidade mais ou menos de 45 quilômetros de sim, distância. nesse meio tempo, quando essa pessoa me ligou, eu recebi uma intuição muito forte. Precisam estar presentes, presencialmente atuar sobre o campo dessa pessoa. Foi nesse Justamente. momento que eu liguei para o Cris e falei dessa importância. E assim que ele chegou em casa, nós recebemos orientações da espiritualidade de como deveríamos Atuar. atuar com essa pessoa. E fomos ao Sim. destino. A gente recebeu as orientações e as orientações foram baseadas na sintonização que a gente recebeu do curso do Despertar da Consciência Estelar, Sim. tá? Do canal Espiritualidade Estelar, do Marcos André, que você já conhece. Então toda a simbologia deveria ser aplicada nessa pessoa, só que a gente encontrou grandes desafios aí. Porque essa pessoa, ela não se interessa muito por essa parte espiritual, né? Na realidade tem
as crenças dela, Sim. né? Então a gente nem toca muito nesse assunto, embora a gente seja muito próximo. Sim, nós respeitamos, né? Então a gente teve todo um tato, todo um jeitinho, um cuidado para tentar entrar nesse território, né? Que é um território muito difícil. Vocês sabem muito bem disso, porque vocês têm familiares assim. Enfim, né? Mas só voltando um pouquinho, que eu esqueci um detalhe, tá? Em uma consulta, a esposa dele comentou pra gente que parece que tocou o telefone, alguma coisa do tipo, e ele já ficou nervoso. Não quero que falem nem para Larissa nem para o Cristiano. Foi muito enfático. Muito não enfático chame e assim. Eles aqui, não e chame. naquele momento ela percebeu, não era ele que estava falando. Alguma coisa está com ele. Sim. Né? Enfim. Um dos símbolos, quer dizer, muitos símbolos que foram... 25 no 25 total. símbolos, né, que foram disponibilizados, tinham muitos símbolos de desobsessão, tá? Então, gente, para a gente perceber aqui que quando a gente baixa a frequência, seja por doença, seja por outras situações, a gente fica exposto. A coisa não tá para brincadeira, tá? Então a gente chegou, ele estava chorando o tempo todo, né? Ele falando que não sabia, não sei o que está acontecendo comigo. Nós captamos um campo muito denso, extremamente denso, e teve que ser uma atuação logo que imediata. Assim que nós chegamos, já preparamos o ambiente, explicamos, né, de uma forma assim, de uma forma que ele entendesse a atuação, o porquê nós estávamos ali, e eles, né, ali muito cabisbaixo, só balançando a cabeça, e foi o momento em que começamos, né, Cris? Começamos, ele aceitou e fizemos um ancoramento, né? Chamamos a hierarquia de luz, convocamos a hierarquia de luz dele também para que pudesse ficar ao lado, né? E realizamos os símbolos e a gente já foi percebendo toda a manifestação acontecendo, né? Eu apliquei os símbolos, a Lari ficou como para ajudar, Sim, né? um amparo energético. Um amparo energético ali, só que assim, a energia era tão grande e ela, no momento em que houve o aumento da energia, ela recebeu uma canalização do caboclo Pena Branca. Exatamente, eu estava sentado do lado, né? A minha intenção não era canalizar, incorporar, era ainda mais, né, ressaltando a questão das crenças, era respeitar, mas naquele momento a entidade veio, o caboclo veio, e eu sentia muito, deixa eu falar com ele. E eu relutei um pouco, eu falei, deixa a atuação dos símbolos, mas a energia estava muito forte no ambiente, e eu percebi que aquilo ia ser benéfico. Então eu realmente dei a passagem, o caboclo conversou com ele coisas importantes, eu não lembro com exatidão o que foi dito, mas em relação, né, ao quadro dele, o quanto eles estavam ali para amparar, para fazer com que ele melhorasse, elevasse o padrão energético, né, numa linguagem de caboclo, e enquanto isso o Cris estava ainda plasmando símbolos, né? E depois o caboclo fez alguns gestuais ali, como se estivesse tirando uma limpeza, alguma coisa, né, Cris? Limpeza. E o mais engraçado é que assim, eu comecei a sentir depois de toda... Quando eu comecei a passar, depois que terminou toda a simbologia, né, todo o processo, eu comecei a sentir uma energia tremenda, algo absurdo. Talvez eu nunca tivesse sentido nada parecido na minha vida. E comecei a sentir a presença de vários índios. Só lembrando que essa pessoa ela tem uma ancestralidade indígena muito forte. Sim. Né? E eu senti muitos índios. E como esses símbolos eles atuam, né, na malha temporal, então eles viajam no tempo, né, para corrigir questões do passado e também questões do presente e futuro. Sim. E essas correções elas foram feitas durante todo esse processo. E eu senti na hora, eu percebi na hora que foram correções de ancestralidade. Então toda a linha de ancestralidade foi curada, foi salva. Foram resgatados, Foram né? resgatados, é um resgate dentro da linha de tempo. E o impacto no Cris foi tão grande, gente. Ele foi para trás com tudo, é como se estivesse tomando umas rajadas assim de um vendaval. Ele entrou em profunda emoção, começou uma comoção, chorar. E depois que eu entendi o porquê de tanta emoção minha, porque eu também carrego na minha memória celular uma ancestralidade indígena, uma ancestralidade africana, indígena, europeia, então é uma mistura, mas eu também carrego
assim como muitos brasileiros carregam essa ancestralidade indígena. E eu Sim. senti na hora reverberar na minha memória celular e eu comecei a verter em lágrimas, uma emoção que eu não conseguia explicar, e depois que eu fui entender Sim, que todo o processo foi para a pessoa, mas também foi para mim. exatamente. Então a mágica tá aí, porque E o ambiente ficou tomado, assim, você conseguia perceber a luz, assim, como completava. No exato momento ele levantou a cabeça, começou a olhar para os lados como se estivesse se auto-reconhecendo. Sabe quando você se desperta de um sonho muito profundo, que você fala, nossa, onde eu estou, né? Recuperando, assim, né, as energias. E minutos depois, gente, ele era outra pessoa. Completamente diferente, claro, se recuperando ainda, mas assim, muito grato, né, a tudo que aconteceu, ele estava muito receptivo, a tudo, e assim, o humor, tudo mudou. E aí o Cris também fez, a pedido da espiritualidade, uma sequência de símbolos na esposa, porque ela também estava muito desgastada ao lidar, né, com essa situação, esse quadro depressivo profundo, então gerou uma perturbação no campo dela, e ele também fez, plasmou, né, fez todas essas simbologias com ela, e fizemos uma limpeza na casa com símbolos. Foi outro resultado. gente, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. A gente está num momento extremamente conturbado, né? Então, a convergência das realidades paralelas, toda essa questão da inversão dos polos magnéticos, enfim, inúmeros eventos acontecendo e as pessoas estão cada vez mais fragilizadas. Mais vulneráveis, com certeza. E você baixando a sua frequência, vai abrir frequência Você é um para os portal, seus, né? né? Então, e o que foi revelado também foi que houve uma clonagem do corpo astral. Essa clonagem do corpo astral possibilitou inúmeras versões desse indivíduo, em que torturas realizadas nessas versões provocavam uma reverberação energética no ser encarnado. Então, essa reverberação do quê? De dor, sofrimento, angústia, É como se né? um sentimento em uma única pessoa fosse duplicado em 5, 6 versões e todas aquelas angústias eram somatizadas e vinha como uma bomba para a pessoa, né? Então é algo muito sério. Se não cuidado em tempo, pode ter proporções assim desastrosas. E nós somos muito gratos à espiritualidade, né, que nos ampara, toda a hierarquia espiritual em que nós podemos atuar ali para uma pessoa tão querida, né? E a gente achou que seria importante trazer isso para vocês, mas não para impactá-los, e sim alertá-los do quanto a gente tem que cuidar da nossa Com energia. certeza. Lucidez, gente. Lucidez, Sim, porque o mais complicado disso tudo é entender que quanto mais a pessoa ela se aperfeiçoa nos conhecimentos espirituais, mais ela tem que estudar. exatamente. Porque existem níveis de obsessão complexa que poucas pessoas sabem Sim, administrar e sabem lidar com esse tipo de coisa. Então, muitos despertos sim, estão entrando em quadros depressivos absurdos, eles não entendem. Meu, eu sei do meu propósito, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo sair da lama. E esse não sair da lama envolve essas tecnologias absurdas dos seres da sim, não-luz que fazem com que a gente realmente não tenha forças. Então, exatamente. do mesmo jeito que existem essas tecnologias dos seres da não-luz, também existe toda uma tecnologia dos seres da luz, que querem Exatamente. fazer com que a gente se mantenha firme no Sim. propósito. E toda a hierarquia de luz, elas só estarão presentes, atuantes, após a libertação deste campo da não-luz. Porque enquanto a gente dá vazão a todos esses sentimentos, esses acoplamentos e essas emanações energéticas densas, não tem condições deles atuarem para nos proteger. Foi muito instantâneo. Assim que houve a liberação na linha temporal, né, a erradicação desses clones e o resgate da linha ancestral, instantaneamente o Cris conseguiu visualizar esses índios, né, no ambiente, amparando, Com trazendo a muita luz, energia com no muita local. energia, refazendo todo esse campo áurico dele que estava extremamente prejudicado. Então, assim, a luz está sempre do nosso lado, mas quem vai dar passagem para ela somos nós, através do que nós estamos atraindo.
Então esse vídeo, pessoal, é para mais um alerta. Nós falamos muito, até em outros canais, né? O quanto isso é importante, recebemos canalizações, mas aqui do REA, por que que a gente trouxe isso também? Porque a atuação desses símbolos é uma etapa do nosso tratamento, é a etapa final. Aí você pode falar, Lari, mas eu não tenho obsessão, será que é para obsessão? Não só para isso. A gente é muito ampla a atuação desses símbolos, onde vai sobre contratos, chips, registros, pactos que você tem em outras vidas e que determinada área da tua vida não vai para frente, não flui porque você tem esses pactos. Então é feito toda uma leitura de campo, tá? Bem no estágio final do tratamento do REA, onde a gente vai mapear e cortar essas ligações através desses símbolos específicos, né, que nós adquirimos com o conhecimento desse curso que fizemos com o nosso amigo Marcos, mas também símbolos que a gente já está recebendo da egrégora El-Furati, que é para uma atuação bem específica no campo do consulente que formos tratar. Tá certo, pessoal? Pessoal, e assim, o que mais é interessante é que no dia seguinte a gente voltou cansado para casa, muito tarde, tive que acordar muito cedo no outro dia e tal. E a gente tem um grupinho, né? Grupinho de academia, aquela coisa toda, cada um posta, né? O que foi, que fez, que foi para academia, aquela coisa toda. E tava parado uma semana, porque quem mais movimenta é essa pessoa. Sim. Né? E postou lá. Nossa, no outro dia já estava na academia. Completamente Aquilo ali me encheu de uma alegria. Eu estava no trabalho, eu comecei assim, sabe, a me emocionar. Sim. Porque eu falei, nossa, realmente. Porque a gente sempre fica assim, né, cara? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Naquela expectativa. Naquela expectativa, né? E realmente, nossa, ser. funciona. Funcionou. Né? E até a esposa falou, o que vocês fizeram? Porque eu à noite, a fio, assim, eu não conseguia dormir, ele também não conseguia dormir, estávamos passando a madrugada toda acordados, sempre com essa energia ruim. Vocês saíram daqui, a gente conseguiu dormir muito bem à noite, um humor totalmente diferente, tanto da esposa quanto dele. E assim, percebeu que o ambiente também estava, sabe, muito mais leve. Então, olha o quanto a atuação da hierarquia espiritual, porque nós não fizemos absolutamente nada, fomos condutores, né, da luz para fazer toda essa transmutação no campo. E com certeza somos assim eternamente gratos por isso, né, por fazer parte dessa desconstrução e reconstrução de toda a questão energética, de restabelecer todo o campo energético dessa pessoa. Então é isso, nós viemos contar esse caso para vocês, alertá-los e também dizer que nós estamos à disposição, né, Cris, do nosso tratamento do REA, tem toda uma parte que vai cuidar de você nessa questão, né, de obsessão ou, como eu falei, de vários registros abertos aí. Com certeza, pessoal, mas assim, olha, o principal foco é mantenha a frequência elevada. Sim, essa é a mensagem, com certeza. A gente está passando por um momento muito complicado e infelizmente as coisas vão piorar. Sim. E daqui para frente, só os fortes sobreviverão, gente. Exatamente. E sobreviverão no nível energético, né? Porque eu estou falando aqui porque não se contamine. Sim. Com notícias, não se contamine com o que está passando através das mídias. Mantenha a sanidade mental, né? Através de meditações, das suas orações. Tente se desvincular o máximo possível dessas notícias de mídias, porque tem pessoas que não ficam na televisão, mas ficam na internet, sendo bombardeada aí por vídeos muito curtos, mas aquilo ali vai gerando um bombardeio na tua cabeça e isso impacta no consciente coletivo. A barreira de frequência fica mais densa, mais pesada, e aí é onde a gente se sente mais cansados, desmotivados, aí vem uma tristeza. Você percebe que vai começando bem devagarinho e vai tomando uma proporção muito grande. Então, que nós possamos cuidar sempre do nosso coração e da nossa mente com pensamentos elevados. Com certeza, pessoal. Então, mais uma vez, gratidão por mais um vídeo. Fiquem atentos às novas publicações. Sim. Curtam esse vídeo, tá? E, por favor, compartilhem se vocês acham que esse conteúdo é relevante. Sim. Porque mais pessoas precisam conhecer dessa realidade, Sim. saber dessas experiências, tá? Então, por favor,
compartilhem esse conteúdo, tá bom, gente? Então, e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o método, como que funciona o passo a passo, eu sempre trago isso aqui nos vídeos. Tem o nosso WhatsApp aqui, é só entrar em contato conosco, nós vamos disponibilizar através do WhatsApp esse PDF informativo explicando cada etapa do tratamento e eu e o Cris estamos à sua disposição. Então, um abraço de luz em cada um de vocês e até o próximo vídeo. tchau, tchau.